Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos continuar trabalhando com SQL, mas a parte do DML, que é Data Manipulation Language. E daí nós vamos aprender o comando insert, né, para poder inserir então tuplas em uma tabela no banco de dados. E a sintaxe basicamente é a seguinte, né? A gente vai escrever o comando insert into, né? Daí tu diz qual que é a tabela que tu deseja inserir valores, né? Daí entre parênteses tu coloca a coluna ou as colunas, né? Que tu vai informar os valores. Daí a palavra-chave values e daí os valores em si que irão para a tabela. E como exemplo, nós vamos utilizar, né, o banco de dados criado a partir desse modelo ER, né, que foi usado na primeira aula da playlist. Então, vamos executar uns comandos aí. Bem, então na aula anterior nós criamos o banco de dados, tá, BD Vendedores, e ele possui 4 tabelas. Tá? E daí nessas tabelas, então nós vamos inserir alguns dados. Tá? Primeiro vamos começar aqui com a tabela estados, por exemplo. Tá? Ela possui código, nome e sigla. Né? Então nós vamos tentar inserir primeiro alguns dados nesta tabela. Então seria assim, a sintaxe basicamente seria essa. Então é o comando insert into, tá? O nome da tabela, que no caso é estados, e daí entre parênteses os campos que eu vou usar, né, adicionar da tabela, no caso que ela tem colunas, né, código, nome e sigla. Então eu vou colocar aqui, ó, código, nome e sigla. Tá? E daí depois os valores, no caso aqui, values. Né? Eu tenho a chave primária, código 1, tá? Vou escrever aqui Rio Grande do Sul e vou colocar, né, RS. Então, eu informo todos os valores, seleciono o código, vou mandar executar. Tá? Então, ele disse que a consulta, né, a query foi executada com sucesso. Agora eu posso visualizar os dados da minha tabela. Então, está ali no caso, o registro, tá, que eu inseri. Tá. Outro formato que pode ser utilizado, na verdade, é assim. Ó. Aqui eu coloquei a mesma ordem, né, dos campos em que eles aparecem na tabela, mas eu poderia utilizar, por exemplo, assim, ó, insert into estados, e daí eu quero informar primeiro o nome, depois o código e depois a sigla. Tá? E daí eu vou colocar aqui valores. Santa Catarina, código 2 e a sigla SC. Se eu executar assim, né, esse código, tá, ele também, olha só, vamos olhar o que ele colocou no banco ali. Tá, ele também inseriu, né, normalmente os dados, tá? Porque o que ele fez? Ele respeitou, então, a ordem dos campos que eu especifiquei aqui no comando. O terceiro formato, tá, seria assim, eu só colocar insert into, daí estados, tudo bem, e daí eu coloco, não preciso informar os campos, tá, só coloco os values, e daí eu coloco aqui, por exemplo, 3, Paraná e PR. Nesse caso aqui, ó, os campos, tá, eles precisam vir, né, na mesma ordem que eles aparecem na criação da tabela, né, que daí eles vão dar certinho. Tá? E é outro formato que eu também posso inserir dados, ó, fazer um insert into estados, mais de uma linha por vez. Né? Daí eu colocaria, por exemplo, o código, eu vou inserir o código, o nome e a sigla. Né? E daí eu posso fazer assim, ó, vou escrever aqui values, né? Daí eu vou colocar assim, por exemplo, 4, São Paulo, SP, daí vírgula e o outro registro, no caso aqui, ó, 5, vou colocar Minas Gerais e MG. Tá? E vou executar. Né? No caso aqui, daí, o que ele faria? Olha só. Vamos ver os dados. Então, ele inseriu, né, todos os dados direitinho. E quando eu tenho daí, no caso, olha só, eu tenho então aqui em estados, olha só, eu tenho
Rio Grande do Sul, código 1, Santa Catarina, código 2. Então, eu quero inserir em cidades agora. Em cidades, então, a cidade, né, ela possui o código nome e o estado inteiro que aponta, né, para o código da tabela estados. Então, eu faria assim, ó, insert into cidades, código nome, código nome, e daí o estado, tá? E os valores. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 1, tá? Passo Fundo. Né? E daí o estado 1, que é o Rio Grande do Sul. Né? Executo. Tá? Executou. Se eu olhar lá em cidades, né? Então eu estou armazenando um passo fundo do estado 1. Tá? Vamos colocar mais uma aqui. Eu vou colocar agora a cidade 2. Marau. Tá? E a cidade 3. Daí Florianópolis. No caso do estado 2. Tá? E daí, se eu olhar lá em cidades, né? Então ele inseriu, né, direitinho, né, cada, cada, cada cidade, né, com seu estado específico. Bem, então basicamente sim, o comando insert ele é isso. Então são 3 formatos, né? Eu posso inserir, né, informando os campos e os valores. Eu posso colocar qualquer ordem, né, dos campos, daí respeitando os seus valores com os seus respectivos campos. Posso fazer um insert só informando os valores e também posso fazer um insert, né, inserindo mais de uma linha por vez. Tá certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.